E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ou melhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui ouvindo mais um pouquinho de rádio, né? O pessoal gostou de eu ter mostrado, de eu ter filmado o áudio, né? Botado aqui no vídeo, o áudio do rádio. E vou botar mais um pouquinho agora, mais um minutinho de notícias aí para vocês ir se acostumando com a língua portuguesa de Portugal. Que tenham a falta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde como fator, como causa. Entrevistado esta manhã na Antena 1, Rui Rio torce para que André Ventura não tenha uma boa corrida presidencial, porque isso, no entender do líder do PSD, seria mau para o país. Isabel Cunha. Fala com Ventura no Parlamento, o PSD chegou a acordo com o Chega nos Açores, mas quanto a resultados nas presidenciais, o Rui Rio é claro. Acho que será mau para o país se o líder do Chega, o Dr. André Ventura, tiver uma votação grande e expressiva. Não é bom para o país, porque o discurso que ele tem feito é um discurso que eu não gostaria que fosse fortemente premiado em eleições. Presidenciais, uma corrida que, segundo Rui Rio, já colocou de parte o Partido Socialista. Está falando de um candidato de direita é o Partido Socialista. Aqui de Portugal. O Partido Socialista, maior partido no Parlamento neste momento, não está capaz de apoiar nenhum candidato daqueles que se apresentam, nem está capaz de fomentar uma candidatura em que se possa rever e apoiar. O PS perdeu. E está a perder também no comando do país. Rio adivinha uma crise política. E aí, pessoal, gostaram? Autárquicas. Gostaram? Treinaram aí o seu português em Portugal? Então é isso daí mesmo. No começo ficava bem difícil de entender o que eles me pediam. Eu estava trabalhando no início em jardinagem e eles falavam: Sandro, pega para mim lá a gadanha. Primeiro que eu não sabia o que era gadanha, né? Mas entender a mensagem que ele estava querendo passar para mim, a ordem que ele estava dando, pega lá a gadanha. E eu olhava assim: o quê? Pega lá a gadanha para mim, ele falava. E eu não entendi, eu tinha que olhar para os lábios deles para poder compreender certinho, né? E fazer certo. Compreender, mais ou menos a gente compreende, né? Mas a gente pergunta o quê para ele falar novamente, para ter certeza de que você entendeu o que ele quis dizer, para fazer a tarefa da forma correta, né? Então, vão treinando aí o seu ouvido para ouvir bem, para ouvir a língua portuguesa e treinar a compreensão das expressões portuguesas aqui de Portugal, porque elas são bem diferentes. O sotaque é diferente, não é igual ao do Brasil. Apesar do Brasil ter tantos e tantos sotaques, né? Alguns são parecidos com o sotaque português, que é no caso da Itajaí, Florianópolis, Barra do Sul, São Francisco, Araquari também. Pessoas falam bem parecido aqui com Portugal, mas não suprimindo tanto algumas palavras. Mas tá aí para vocês mais um pouquinho da programação aí dessa rádio que é a Antena 1. A Antena 1. Eu sempre ouço a Antena 1 aqui para ouvir um pouco de política, para ouvir um pouco não muito, sobre pandemia. Então, gente, eu gosto dessa rádio. Além dessa rádio, eu gosto também da M80, que toca muitos e muitos ritmos dos anos 80 e 90. O assunto de hoje é a respeito da minha profissão, né? De ser projetista aqui em Portugal. Eu já era projetista desde lá do Brasil, desde 2010. Apesar da minha formação acadêmica não ser de projeto na área de engenharia, eu fiz, acho que no ano de 2007, eu iniciei um curso superior em gestão de recursos humanos, né? Estava trabalhando na área, eu era analista de RH da Buscar Ônibus SA e trabalhei nessa função uns 3 anos e meio, 4 anos lá na Buscar. Saímos da Buscar e um amigo ligou para mim perguntando se eu queria aprender a trabalhar com projetos de moldes, né? Na época eles iriam me treinar com o software Crio. Na época era ProE o nome. ProE. E depois mudou o nome para Crio.
Screw Parametric. Bem, eu aceitei, comecei tudo do zero, fiz curso na área, né? Fiz um curso técnico na Universidade de Santa Catarina, Unisociesc. Fiz um curso técnico lá em fabricação mecânica e de moldes. Então, meio que eu me especializei nessa área aí. Então foi do ano de 2010 até o ano de 2019 trabalhando nessa área lá no Brasil. Aí a pergunta que fica assim, Sandro, eu preciso ter documentação, autorização de residência ou visto de trabalho para ser projetista em Portugal? Olha, gente, se você conseguir um trabalho desde lá do Brasil e através do trabalho, com uma promessa de trabalho, conseguir um visto de trabalho, seria ótimo, né? Você vir já do Brasil com um visto de trabalho e com uma promessa de trabalho, uma promessa de emprego de alguma empresa. Existem muitas pessoas que procuram as vagas do Brasil, lá do Brasil, e mandam seus currículos. Eu fiz isso também. Quando eu estava no Brasil, eu mandava currículo para as empresas aqui da Marinha Grande. E até fiz uma entrevista, não sei se uma ou duas. Bom, eu fiz entrevistas pelo Skype com as pessoas para a minha área, né? No entanto, eles precisavam para já. E essas entrevistas não deram certo. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei como turista. E comecei a trabalhar na jardinagem. Com o contrato da jardinagem, eu dei entrada na minha manifestação de interesse, de permanência e de fixação de residência aqui em Portugal, junto ao CEF. Depois de um tempo, mesmo sem ter autorização de residência, eu mandei currículos para as empresas, no Facebook, né? Me candidatava às vagas que eu via no Facebook, ali no grupos de empregos em Leiria, Amigos dos Moldes, empregos em Marinha Grande, e mandava meu currículo. Alguém viu meu currículo e indicou para as donas de uma ferramentaria que existe lá na Batalha. E eu, mesmo sem ter autorização de residência, sim, fui para lá e fui contratado como projetista. Fui contratado como desenhador. Como desenhador mecânico. E não perguntaram para mim se eu tinha autorização de residência. Eu lembro que naquela entrevista elas perguntaram quantos anos eu tinha, se tinha esposa, se tinha filhos, qual era a minha experiência, qual ramo que eu trabalhava dentro da área de desenhos, de projetos, e quanto tempo de experiência que eu tinha, quais eram as minhas motivações de estar aqui em Portugal, e só. Não perguntaram se eu tinha autorização de residência, não perguntaram se eu tinha manifestação de interesse, não perguntaram nada nesse sentido. Só com o meu passaporte e com o meu comprovante de residência aqui em Portugal. Comprovante de residência que eu digo é o teu atestado de residência que você pega lá na junta da freguesia, né? Ou com o teu contrato de arrendamento. Apresentei esses documentos lá, junto com o NIF, com o NIS. O NIS eu já tinha conseguido através de uma que eu abri atividade quando eu cheguei aqui e consegui meu número do NIS. Apresentei para eles esses documentos e eles fizeram meu contrato. Contrato para 8 meses, que foi de outubro do ano passado até junho desse ano. Que por causa de todos esses problemas que aconteceu aí, eu acabei sendo desligado da empresa. Mesmo em abril, eles me chamaram para uma conversa. A dona da empresa, a outra dona estava em casa porque começou o negócio de pandemia. Acho que tinha alguns problemas de pulmão, pode ser que, bom, não sei, mas ela não quis mais ir trabalhar como precaução quanto a esse vírus. E a outra dona, eram duas, a outra dona me chamou, disse que estava gostando muito do meu trabalho e tal, e que queria me efetivar na empresa, iria dar até um aumento, também iria dar algumas atribuições a mais sobre minha responsabilidade.
E eu aceitei. Quando que, né, o desenrolar dos meses ali começou a ficar feia a coisa aqui, e eles resolveram então, infelizmente, não renovar o meu contrato, não me efetivar, por precaução, né? Aconteceu que eu procurei emprego e eu estava sem a residência ainda, gente. Sem a residência. Aconteceu que eu comecei a procurar emprego. Vocês acompanharam aí nos nossos vídeos. A gente fez vídeo visitando as empresas, entregando currículos, procurando na internet empregos. E fomos entregar currículos em Orem, na Batalha. Fomos entregar currículos em Marinha Grande, Santa Catarina da Serra, Porto de Mós nós fomos também. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Vocês podem conferir aí. A gente fez isso. E através de uma amiga, nós conhecemos então o dono dessa empresa aqui, né? Nós conhecemos o dono dessa empresa aqui, conversamos com ele, ele gostou do currículo, me contratou e hoje eu estou aqui. E quando ele me contratou, eu não tinha residência ainda. Não tinha residência e eles também não perguntaram. Não perguntaram. Só quem perguntou para mim, não foi o dono da empresa, só quem perguntou para mim foi a empresa a qual eles contrataram para que eu fosse, a empresa que eles trabalham. E essa empresa me contratou para trabalhar aqui de forma terceirizada. Isso mesmo, eu estou numa empresa terceirizada aqui dentro. E lá na empresa, sim, eles perguntaram como é que estava a minha situação. Eu falei que eu estava com um agendamento já para o dia 28 de outubro, agora de 2020. Isso era o quê? Dia 10, dia 11 de outubro. E falei para eles, daqui a 2 semanas eu vou no CEF. Ah, tá, não tem problema nenhum. Aí eu perguntei, tá, e se eu não tivesse marcação no CEF, tem algum problema? Aí eles falaram assim, não tem nenhum problema. Desde março, depois do decreto que regularizou todos aqueles que têm... Desculpa. Todos aqueles que têm manifestação de interesse, desde aquele decreto que regularizou todas essas pessoas que têm a manifestação de interesse, nós estamos aceitando sim, mesmo sem a marcação no CEF, para diversas vagas, a não ser que a empresa tenha isso como uma regra. Então eu fiquei feliz, fui contratado. Na semana seguinte, 2 semanas depois, dia 28 de outubro, se eu não me engano, fui até o CEF, fiz a entrevista, passei, agora já estou com o meu título de residência aqui, mas, voltando àquela pergunta, não tive problema algum para exercer minha função aqui em Portugal, quanto a ter ou não ter residência. Eles me contratariam, pelo que eu entendi, com ou sem residência, com ou sem marcação no CEF, tá? Mas era importante ter a manifestação de interesse nessa altura, né? Então, gente, é assim que aconteceu, é assim que eles estão tratando esses casos aqui. Acredito que pode ser assim também com você. Se você trabalha numa área técnica, trabalha numa área que tem bastante demanda aqui em Portugal, eles se esforçam um pouquinho para poder contratar vocês, tá? Então, gostaria de agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, então. Valeu, gente. Obrigado. Fui.